Aí Saulo agora chegou ao seu conhecimento que o povo queria matar, que o povo queria prender. Aconteceu que os discípulos fizeram uma reunião na sua época, e nessa reunião o Senhor abriu a mente deles e disseram: olha, vocês têm um cesto aqui em suas casas, em seus aposentos. Pega este cesto, amarra numa corda, coloca Saulo dentro desse cesto e passa ele para o outro lado da cidade, e assim Saulo vai embora em paz, ele vai com saúde. Aconteceu que Saulo agora, sendo colocado nesse cesto e passado no outro lado da cidade, Saulo começa a caminhar, mas Saulo não deixou de pregar a verdade, Saulo não deixou de ministrar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que me chama a atenção, que depois da sua conversão, no livro de Atos capítulo 16, Paulo, dia à noite, ele teve uma visão que agora os dons espirituais estavam em sua mão. Paulo agora teve uma visão que se lhe apresentava um varão vindo da parte da Macedônia e lhe rogava por socorro, lhe rogava por ajuda. E quando Saulo teve esta visão de noite, ele acorda pela manhã e, tendo discernimento, ele junta toda a sua mala, a sua roupa, a sua bagagem, e vai navegando para rumo à cidade aonde Deus lhe havia otorgado que ele fosse. Paulo foi para a Macedônia pregar o evangelho naquela cidade. Quando Paulo está navegando, quando Paulo está trilhando para o seu caminho certo, aconteceu que Paulo passou por diversos caminhos até chegar numa cidade chamada Filipos, que era a primeira cidade da parte da Macedônia. Quando Paulo chega nessa cidade chamada-se Filipos, Paulo agora se aposenta e, pastor, no sábado Paulo se levanta. Lá vai Paulo e Silas levantando procurar um lugar de oração. Quando o crente é chamado, quando o crente é escolhido, o Senhor manda ele orar, o Senhor fala para ele caminhar e buscar ele em oração. Paulo agora, igual disso, vai procurar um lugar para a oração. Quando Paulo chega perto de um e-mail, ele ajunta-se e começa a se reunir e começa a orar. Mas Paulo viu que ali não tinha somente eles, então aconteceu que tinha muitas mulheres que estavam ali em seu serviço diário. Aí Paulo disse para Silas: Silas, vamos pregar agora o evangelho do Senhor para essa mulher. Paulo começou a pregar, e na medida que ele ia pregando, uma mulher por nome de Lídia, vendedora de púrpura na cidade de Tiatira, começou a abrir os ouvidos e o seu coração para ouvir o apóstolo pregar. E na medida que o apóstolo ia pregando, a mensagem entrava dentro de seu coração, e na mesma hora ela foi batizada com o Espírito Santo, e Deus selou a vida daquela mulher. Mas o que é isso, pregador? Ainda vou chegar aonde Deus, ele quer falar profundamente em nossa vida. A mulher agora, sendo ali convertida também, foi batizada. Ela fica ali no meio desses irmãos, mas um dia ela chega perto deles e fala: olha, apóstolo, olha, Paulo, eu quero convidar vocês para que vá lá em casa e fique com toda a minha família, para que vocês venham se aposentando, venham estar ali hospedado na minha casa. Ali está toda a minha família, constranger os homens de Deus. Quando Paulo ficou constrangido, ele foi para a casa de Lídia, ficou ali hospedado alguns dias. Mas aconteceu que logo no outro dia ele acorda e vai para a oração novamente. Quando Paulo e Silas está indo para a oração, ele vai, e quando ele chega numa esquina, ele vê uma jovem. A jovem conta com eles e grita em alta voz: estes homens são servos do Deus Altíssimo, estes homens que anunciam o evangelho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Quando ele escuta aquele elogio, ele teve um discernimento. Meu Deus do céu, ele teve um discernimento espiritual. Ele disse: o que fala na boca desta jovem não provém de Deus, o que fala na boca dela não é do Senhor.
Adonai e diz: espírito de adivinhação, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus, saia dela em nome de Jesus. Glória desce a Cobanás, levanta sua mão, Araípe assume Cobanás, nenhum espírito de engano vai te enganar nessa terra. Desce a Cobanás, Araípe assume, o Senhor vai te revelar. Araípe assume Cobanás, Deus vai começar a usar em pessoa nesta nova geração e ninguém vai ficar enganado na casa do Senhor. Eu profetizo a unção do discernimento para a vossa vida. Paulo não se deixou enganar. Paulo não se deixou escarnecer, mas ele sabia que tinha que repreender aquele espírito. Quando Paulo repreende o espírito maligno, na mesma hora, aquela jovem perde o seu dom, como se dizia a eles que era um dom de adivinhação, mas não era, não provia do Senhor. Então agora os magistrados se reúnem e falam: estes homens, sendo judeu, vieram da sua cidade, da sua terra, para nos perturbar em nossa cidade. Quem diz, irmão, que a pregação do evangelho perturba alguém? O que eu sei, a pregação do evangelho só perturba o inferno. A pregação do evangelho só perturba os demônios e as potestades dos ares. A pregação do evangelho não perturba mais ninguém, a não ser o nosso aniversário. E aí tem muitas pessoas por aí dizendo que a pregação do evangelho é perturbação. Essa pessoa está endemoniada, porque a pregação do evangelho, ela salva, ela cura, ela liberta, ela transforma e leva para o céu. Não obedeça. Eu gosto de ler a palavra do Senhor e meditar nela, porque eu sei que essa palavra é viva, ela é eficaz. Essa palavra, ela faz muitos processos para que venha converter o homem e transformar o homem. Mas como assim? Olha, eu sei que a palavra do evangelho, ela pega a prostituta e faz dela missionária. Eu sei que a pregação do evangelho, ela pega o drogado, perdido na cocaína, no crack, na maconha, e faz ele um pregador da palavra. A pregação do evangelho levanta o caído necessitado e coloca de pé. A pregação do evangelho, ela é viva e também é eficaz. Meu Deus, eu vou passar tudo que Deus está mandando. Há muitas pessoas que se desgostam da pregação do evangelho, mas uma escola dominical e um culto como esse tem coragem de vir com a mão abanando sem carregar a Bíblia. Glória desce a Covanácia, Araípe assume Covanácia, e ainda tem coragem de falar que gosta de ler, mas se não tem coragem de andar com a palavra. Glória desce a Covanácia, Araípe assume. Os magistrados se reuniram e disseram: vamos agora acabar com esses homens, porque eles vieram lá sendo judeu, vieram lá da Judeia e vieram perturbar a nossa cidade. Aí aconteceu que eles se reuniram, juntaram a multidão, prenderam Paulo e Silas, levaram eles em meio à praça pública para ser açoitado com vara. Quando eles levaram vários açoites, pegaram eles, levaram eles para a prisão, dentro do cárcere. Paulo e Silas foram trancados no tronco, e quando os pés foram amarrados no tronco, eles não desanimaram. Ainda no coração dele tinha chama, ainda no coração dele tinha a virtude do Senhor. É assim, ele apanhou, tomou açoite, foi cuspido, apedrejado, foi, mas ele não desanimou de adorar ao Senhor. Infelizmente, em nosso meio tem muita gente que quando vê a tempestade vir, ainda quando ela está vindo lá na esquina, ele já quer recuar, não quer adorar, não quer bem dizer. Aí vem o que o inimigo está lançando para muitas vidas nesta geração. Mas o que é pregador? Quando
aí, jovem, querendo procurar namorada na internet e Facebook, não é brincadeira, mas Deus vai tirar isso do meio do povo, porque quem manda aqui é Jesus de Nazaré. Deus, glória desce a povoar, a impressão de convanácia, quando o apóstolo Paulo estava sendo preso, quando ele estava no cárcere, todos os prisioneiros estavam juntamente com eles, mas a Bíblia nos fala, no versículo 25 do capítulo 16, que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam os hinos ao Senhor. Paulo e Silas cantando, mas machucado, mas ali apedrejado, tomou a sua chicotada, ainda com vara, foi amarrado no tronco, estava orando, mas aí eles começaram a orar, e quando eles começaram a orar, eu imagino Paulo falando, Silas, eu vou orar, ei Silas, e você vai cantar, e vai ser assim e vice-versa, Silas, nós dois vamos adorar Deus dentro dessa prisão, é dentro deste vale que Deus quer que você adore.